Vamos lá, pessoal, fazer mais uma tentativa aqui. Agora Deu sim, certo. agora sim. Tava difícil aqui. Eu falei, será que não tá? O que está acontecendo? Agora foi. Deu certo. Boa Tá noite, tudo bem, doutora. Henrique? Como é que Tudo você tá? bem? Tudo Bem, jóia, e graças a você? Deus. E aí, muita chuva aí, não? Muita, graças a Deus. Tava muito seco, precisava estar muito quente também, né? É bom, né? É bom aliviar um E pouco esse calor, né? daí, bom que eu também já estava em casa, né? Não peguei a chuva na rua. Porque quem estava Ah, na rua que pegou bom. bastante, principalmente em Campinas, né? Ah, que bom, né? Melhor assim. Sim. Bom, vamos lá, vamos dar início aí mais uma live, né, de uma série de lives que nós estamos fazendo. Então, vou me apresentar aqui rapidamente, né, para as pessoas que estão entrando aí e nos acompanhando. Bom, meu nome é Henrique, para quem não me conhece, eu estou aqui representando a CIMED, Malhas Pós-Cirúrgicas, né, a ideia dessas lives realmente surgiu aí de muitas dúvidas de pacientes, né, doutora, que acabam frequentando a loja e que, por algum motivo, acaba não tirando aí essas dúvidas com seus médicos, enfim. Né? Então, nós resolvemos estar fazendo uma série, né, de lives justamente para poder levar essa informação aí aos nossos amigos, aos nossos clientes, né, e eles estarem cada vez mais informados. A gente sabe que hoje, quando eles têm dúvida, vão para a internet, né, Exatamente. e que muitas vezes a informação não é tão precisa, né? Então, nós resolvemos convidar aí profissionais capacitados, competentes, para realmente tirar essas dúvidas, né? E hoje eu tenho o prazer aí de estar com a doutora Thaís Monte, uma grande parceira, uma amiga, uma excelente profissional, que eu acho que deu uma congeladinha aqui. Não sei se a senhora está me ouvindo, doutora. Agora sim, tinha cortado. Ah, deu uma travadinha aqui. E hoje eu queria já agradecer a doutora Thaís, né, por ter aceitado o nosso convite, né, uma parceira nossa aí, uma excelente profissional. E eu ia apresentar ela, mas eu vou deixar que ela mesmo se apresente, né? Que fale um pouquinho, porque senão eu fico aqui falando, né? Então, doutora, eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouco e já de antemão agradecer aí pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Nick. Eu que agradeço a oportunidade, tá, por ter organizado e planejado. Obrigada pelo convite. Meu nome é Thaís, eu sou médica, cirurgiã plástica, craniofacial, trabalho aqui em Campinas e na região. Sou formada em medicina pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Fiz cirurgia geral em Jundiaí e cirurgia plástica e cirurgia craniofacial aqui no Hospital Sobre a Palha, em Campinas. E desde que me formei, já tem alguns anos, eu trabalho na unidade de tratamentos de queimaduras em Campinas. Então, já trabalhei na unidade de tratamentos em Limeira e agora atualmente estou só em Campinas e já estou já há alguns anos. Ah, que ótimo. E atualmente a senhora está atendendo, está atendendo, está fazendo uma via sacra, né? Está em vários locais. Exatamente. Meu consultório é em Campinas, na Livance, onde que eu acabo atendendo mais os pacientes privados, alguns pacientes de convênio, são muitos.
mas já estava fazendo muitos atendimentos também pelo SUS, né? Tanto os pacientes com sequelas de queimadura, pacientes agudos ou já tardios, vítimas de queimadura, pacientes que precisam de cirurgias crâniofaciais, cirurgias plásticas reparadoras, aí eu acabo atuando em outros hospitais. Com vários Que grupos. bacana. Eu falo que vocês, para lidar com isso, são verdadeiros anjos, né? Ainda mais nessa área, né, doutora? Que não é só a questão da cirurgia plástica, né, a questão da reconstrutora, né, mas também tem muito essa questão aí da reparadora. Então, eu falo que para lidar com isso, ainda mais na área aí do crânio-facial, e mexe também muito com crianças, né? Vocês têm que ser anjos que vieram aqui para a Terra para nos acolher. Parabéns, viu, doutora? E é bem perfil mesmo, realmente não é todo mundo que gosta, mas medicina, na área da saúde tem tantas coisas, tantas portas e tantos caminhos, tantas coisas que a gente pode fazer, e aí dentro de cada perfil a gente vai se identificando com as especialidades, né? Ah, que legal. E hoje, né, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar um pouco aí do papel da cirurgia plástica no tratamento das queimaduras, né? Muita gente também tem dúvidas, né, doutora? Porque quando fala em cirurgia plástica, acha que é só a questão do embelezamento, né? E que realmente não é. Tem muita coisa aí que envolve a questão da cirurgia plástica. Então, hoje nós vamos abordar um pouco aí esse papel, né, do cirurgião plástico nessa área também de queimadura. E aí, eu vou até comentar, doutor, eu acho que muitas dúvidas que, inclusive, pacientes nossos têm, a cirurgia plástica, quando ela é relacionada a queimaduras, ela é considerada uma cirurgia reparadora ou ela é uma reconstrutora? Como que funciona? É a mesma coisa. Na verdade, a gente divide cirurgias estéticas ou reparadoras e construtoras, mas uma cirurgia reparadora é uma cirurgia reconstrutiva também. Na verdade, você está tentando reparar um dano, né? Ou um dano de tecido, um dano funcional, o paciente perdeu uma função, às vezes até um dano emocional, né? Às vezes a gente avalia pacientes com sequelas de queimaduras que às vezes visualmente, né, fisicamente, eles não apresentam, às vezes, nenhuma dificuldade de desempenhar determinadas atividades no dia a dia, mas você vê que eles têm um dano emocional decorrente do trauma, decorrente das cicatrizes, e às vezes a gente consegue fazer um tratamento e acabar melhorando ou diminuindo essas lesões, ou essas sequelas, né? Tá. Então, na verdade, ela é uma cirurgia reparadora. Sim, ela é reparadora, exatamente. Tá. E que mexe muito, inclusive, com o psicológico, né, doutora? Falando um pouco aí também dessa parte, quando a gente fala em queimaduras, principalmente, eu acho que a sequela acaba sendo maior, né? Então, a cirurgia plástica também não é só uma questão estética, mas eu acho que ajuda muito na questão psicológica também, né? Com certeza. Eu acho que o principal, assim, quando a gente fala de queimadura, a gente tem que pensar em todos os níveis, né? O começo é o paciente queimado, que é o paciente agudo, que acabou de sofrer um acidente. Lógico que todo mundo às vezes já se queimou, nem que seja coisas pequenas, um dedo, um braço, alguma coisa, mas às vezes, para ele chegar até mim, é uma porcentagem corporal já alta. Então, além de toda a dor, de todo o período de tratamento que ele vai ter que passar, que às vezes tem pacientes que precisam ficar internados alguns dias, tem pacientes que ficam meses, tem pacientes que ficam às vezes quase um ano internado para conseguir restabelecer e fazer todas as cirurgias para sair da fase aguda. Para aí depois, ambulatorialmente, a gente conseguir fazer o tratamento das sequelas, que às vezes também pode se estender por meses ou anos. Isso, lógico, que é exceção, né? A maior parte dos pacientes acabam não ficando tantos meses assim, mas algumas semanas, se precisar ficar internado, de repente algumas semanas depois de segmento é necessário. Ah, legal. E, doutora, e como que é feito esse tratamento cirúrgico nessa área de queimados? Bom, também a gente vai dividir em duas partes. A gente vai falar da parte aguda, né? Então, vamos supor, o paciente ele sofreu uma queimadura, que a maior parte dos acidentes que a gente vê lá no nosso centro de tratamento de queimaduras
são queimaduras por churrasco, né, ou tacho. São as pessoas que elas estão lá, estão bebendo, já está pegando fogo, e aí elas vão tentar reacender ou a churrasqueira ou o tacho e acabam se queimando. A maior parte das queimaduras. Lógico, a gente também tem queimadura pelo trabalho, a gente tem queimadura às vezes por solda, tem queimadura química, tem, enfim, alguns outros acidentes que acabam sendo mais graves, que às vezes a gente não consegue evitar, mas a maior parte, assim, quase sempre metade disso, às vezes para mais, metade do setor, às vezes é só de acidentes por churrasqueira ou tentando acender taxa. Então, esses pacientes, quando eles se queimam, então, para eles precisarem ir para uma unidade de tratamento para precisar fazer alguma cirurgia, são queimaduras mais profundas. Então, a gente tem 3 profundidades de queimadura, né? Tem uma queimadura de primeiro grau, que é aquela queimadura quando a gente toma sol, sabe? Que fica só vermelhinha, às vezes só fica descamando um pouco, tá? Tem uma queimadura de segundo grau, que essa a gente divide mais superficial ou mais profunda, né? E tem a queimadura de terceiro grau. Quando a queimadura de terceiro grau, que já queimou completamente a pele, aí não tem jeito. Tem que internar e tem que operar. Porque essa pele totalmente queimada, ela não vai se regenerar, tá? Na queimadura de segundo grau, depende da profundidade. Se ela está superficial, tá? Ela é uma primeira que aprofundou um pouquinho, ela regenera. Então, às vezes é só curativo, às vezes o paciente precisa ficar internado para a gente fazer curativo, ajudar ele nas trocas de banho, dar uma medicação boa para banho, mas às vezes não precisa de cirurgia. Quando é um segundo grau mais profundo, o que precisa de cirurgia, o que precisa ser feito? Se realmente precisa de cirurgia, significa que essa pele ela não vai se regenerar sozinha. Então, a gente precisa enxertar. Então, a gente tira a pele de lugares que são bons, né? Então, geralmente a gente tenta priorizar a coxa, tira a pele bem fininha, tá? Na coxa, que a gente chama de área doadora, fica como se fosse um arranhado, tá? Quando você cai de moto, aquele arranhado, sim, vai cicatrizar de novo. E é uma queimadura mesmo, né? Isso, mas cicatriza de novo, fica como se fosse arranhado. E aí essa pele bem fininha a gente tira e coloca nessas áreas de queimadura, né? Que são as peles que não vão se regenerar. Essa é a principal cirurgia que a gente acaba fazendo nos queimados agudos, que é uma cirurgia de enxerto. Depois que essa pele pega, né? Enxertou, o enxerto pega, tá tudo cicatrizado, não tem mais nenhuma ferida aberta, o paciente vai de alta e a gente continua o segmento, acompanhamento nele no ambulatório. Lógico, toda cirurgia, toda sequela de queimadura, por mais que a gente faça o tratamento adequado, sempre vai ficar uma cicatriz. Então, sim, nunca mais aquela pele queimada vai ficar do jeito que era antes de ter o acidente. E a pele da cicatriz é uma pele muito rígida, né? Quem já fez alguma cirurgia, quem já machucou e tudo mais, sabe que a nossa pele ela é bem mole, né? Ela é bem flexível, ela tem uma certa maleabilidade. A cicatriz não. Então, imagina uma área muito grande de cicatriz no seu corpo. Tem áreas que às vezes não acabam fazendo tanta diferença. Por exemplo, uma área grande desse tamanho no meio das costas ou no meio da barriga, não faz diferença porque não vai estar puxando nada. Mas uma área desse tamanho, às vezes no pescoço, ou aqui na axila, ou região de dobra, região de articulação, às vezes acaba limitando o movimento. Então, às vezes o paciente tem dificuldade de estender o pescoço, de levantar os braços, de esticar a perna. E aí a gente depois vai fazer outras cirurgias, que aí a gente provavelmente vai fazer retalho, que aí a gente vai mobilizar os tecidos próximos para tentar alongar um pouco mais essa cicatriz, que também é um trabalho bem longo. Geralmente a gente tem bons resultados, né? Mas assim, dependendo da gravidade, a gente talvez nunca consiga restabelecer a função completa daquela articulação, daquele membro. Mas é um tratamento longo e o máximo que a gente consegue oferecer de cirurgias, a gente vai acompanhando. Tá, legal. E, doutora, a senhora comentou aí, na verdade, 3, não sei se eu poderia chamar isso de estágio, mas a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, né? Em quais desses estágios é necessário, por exemplo, estar fazendo uma cirurgia plástica? Ou não tem um estágio específico, quando qualquer queimadura ele pode estar fazendo uma reconstrução? Ou tem alguma que seja mais específica? Tá. Queimadura de terceiro grau sempre, tá? Não vai cicatrizar sozinho. Então, queimadura de terceiro grau quase sempre vai precisar de cirurgia, tá? A queimadura de segundo grau vai depender da profundidade.
se ela for uma de segundo grau profundo, tá? Ou se, assim, um segundo grau intermediário, que a gente está acompanhando, já está 2, 3 semanas, não cicatrizou, vai precisar fazer uma cirurgia. Quem vai conseguir fazer essa avaliação? Toda vez assim, que você tem um acidente, o paciente se queima, ele tem que procurar o pronto-socorro, ele tem que procurar um atendimento médico, tá? Imediato. Dentro desse atendimento, o médico vai avaliar, vai fazer os curativos, e se ele achar que já tem uma queimadura com uma porcentagem alta ou com uma espessura, uma profundidade maior, né, como a de terceiro grau, o médico mesmo do pronto-socorro, ele já se responsabiliza por tentar essa transferência, por internar o paciente e transferir esse paciente para o centro de tratamento de queimaduras. Então, quem vai fazer essa avaliação inicial é sempre o médico do pronto-socorro ou o médico do posto de saúde, o primeiro médico que você procurar. Legal. E, doutor, eu fico imaginando, né, a senhora falando aí de queimaduras maiores, às vezes a gente queima, né, um dedinho, alguma coisa, já é uma dor insuportável, já é uma coisa que, né, a gente fica já desesperado, porque é uma dor que realmente ela acaba sendo mais constante, né, e acredito eu que até uma área maior, a recuperação também seja até um pouco mais complicada. Mas, assim, falando um pouquinho até no pré e no pós-operatório, quais são os procedimentos do pré-operatório para esses tipos de queimadura? Bom, no pré-operatório, o que a gente faz com esse paciente? Antes de fazer a cirurgia, assim, o paciente se queimou. Ainda vai demorar um tempo, né? Alguns dias, né? Para a gente estabilizar o paciente, ver realmente a profundidade da lesão, ver se tem indicação. Vão ser feitas várias trocas de curativo diárias, tá? Pelo menos uma vez ao dia. E essas trocas, e precisamente se o paciente estiver internado, faz com medicação, tá? E medicações fortes, para a gente conseguir trocar os curativos, fazer uma boa limpeza. Toda vez que a gente faz uma cirurgia, mesmo sendo uma cirurgia que ela é uma cirurgia eletiva, mas assim, não tem como fugir, o paciente vai ter que fazer. A gente faz todo o preparo pré-operatório, pede os exames, passem avaliação com anestesista, se precisar, passem avaliação com cardiologista. Sempre é feita com anestesia geral, tá? Principalmente na fase aguda, não tem como fazer essa cirurgia sem ser anestesia geral, com uma sedação bem profunda. E aí, são os cuidados pré-operatórios de uma cirurgia que acaba sendo eletiva, mas ela é prioritária, né? Depois de cuidados pós-operatórios, a gente vai fazendo os curativos ainda diariamente até o enxerto integrar. Uma vez integrado, o paciente vai para o ambulatório. No ambulatório, aí a gente vai orientar o paciente a fazer massagem, a hidratar com alguns óleos, usar alguns tipos de creme e cremes clareadores, né? E usar malha, né? Então, as malhas compressivas, elas fazem parte do tratamento. Depois que o paciente está totalmente esterilizado, sem nenhuma ferida, a gente orienta o paciente a usar essas malhas aí até um ano e meio, o máximo que o paciente conseguir usar, que elas fazem parte do tratamento para melhorar o aspecto cicatricial final. Legal. Isso também é uma dúvida muito grande, né? Porque muitas pessoas acabam vindo com queimaduras e elas muitas vezes também não têm essa orientação da malha. Né? Então, assim, tem alguma cirurgia específica que é obrigatório o uso dessa malha? Específica não tem nenhuma cirurgia dos queimados que, assim, fez a cirurgia, vai ter que usar. A gente vai ver o paciente, vai ver a evolução da cicatriz. Alguns pacientes são muito abençoados, né, muito sortudos, e mesmo muito queimados e com muita sequela, você vê que a cicatriz dele é sempre muito fininha, muito plana, é muito fácil de lidar, respondem bem ao tratamento, às vezes só com medicação. Mas tem alguns pacientes, e a maioria deles, eles fazem uma cicatriz mais grosseira, né? Ou uma cicatriz mais alta, que a gente chama de cicatriz hipertrófica. Alguns pacientes tendem a fazer cicatriz de queloide. Então, para esses pacientes, independente se ele precisou fazer cirurgia ou não, tá? Vai depender da cicatriz que ele está evoluindo nesse segmento de tratamento. O tipo e a qualidade da cicatriz que ele está apresentando. E a malha vai tratar justamente isso. Tá. A malha, na verdade, o intuito da malha é também, além da compressão, é fazer também com que essa pele seja colada, entre aspas, ali, não? Não.
A pele, depois que a gente faz a cirurgia, a gente põe um enxerto e o curativo fica 3 dias fechado, tá? Sem Ah, mexer. Aí a gente abre o curativo e vai ver se essa pele grudou, tá? Geralmente gruda, tudo bem? A gente fala legal. integrou, né? O enxerto pegou. Depois que ela tá bem sequinha, tá tudo bem, que a gente pode manipular, porque ela ainda é uma pele muito frágil, né? Mesmo integrada, se você Uhum. passar a mão muito forte, ela sai, tá? Então, depois que ela estiver bem integrada, bem sequinha, aí só depois você põe a malha. Porque a malha, para quem já viu, quem já conhece, ela é bem compressiva mesmo, né? Então, Sim. não dá só para vestir igual a camiseta que você joga assim por cima, né? Tem que vestir Ah, esfregando nela para encaixar. Então, se a pele não estiver bem integrada, ela sai inteira, né? Então, tem que estar com a cicatriz boa. legal. Na verdade, essas dúvidas que eu estou passando, doutora, são dúvidas que chegam até nós, né? Então, Aham. muita gente acaba perguntando isso. Ah, mas para que é, por exemplo, o uso da malha? Para colar a pele, não é? Por que eu tenho que usar? E eu acho que até mesmo por uma questão até do sol, né? Como as malhas acabam tendo UV, então também acaba ajudando nessa questão, né, de não estar recebendo o sol diretamente naquela área queimada, né, doutora? Uhum. Ah, Também, exatamente. Ela é boa pela proteção, né? A proteção UV, né? Que o paciente realmente tem que evitar se expor ao sol por um período. E pela compressão, justamente é a malha compressiva mesmo. Ela tem que comprimir essa cicatriz que está vindo, que está começando e está vindo de uma maneira desorganizada, né? Com uma cicatriz mais alta, com uma cicatriz mais grosseira. E quando ela faz essa compressão, ela inibe a proliferação dos fibroblastos e do colágeno, inibe essa organização e acaba fazendo uma cicatriz mais fina, né? E uma cicatriz mais fina também é entendi. mais maleável, mais fácil de trabalhar com ela, tanto com a fisioterapia, tanto até se a gente precisar fazer outros tratamentos, até dermatológicos. Tá. E, doutora, outra coisa que a gente vê bastante, às vezes a pessoa, como a senhora falou, numa queda de moto, por exemplo, né? A pessoa foi, caiu e teve aquela queimadura. E ela, às vezes, não vai procurar um especialista para tratar disso. Tem Uhum. um prazo determinado, ou assim, depois de quantos dias após o acidente, por exemplo, ela ainda pode ir procurar um especialista para cuidar daquela área específica. A gente costuma ver que às vezes acontece, a pessoa fica um mês e pouco, aquilo começa a realmente criar mais bactérias e acaba dando aí um problema futuro, né? E ela às vezes acaba, e ela também nem sabia, né, Uhum. que teria que um prazo para poder já procurar um profissional. Então, assim, tem um prazo específico para isso ou não? Assim, teve um acidente e já procura um profissional? Olha, eu sempre acho melhor procurar assim que teve um acidente, né? Principalmente acidente envolvendo acidente com queimadura mesmo, com fogo, com álcool, fumaça, explosão, agente químico, procure. Sempre, sempre, sempre. Todos os pacientes procuram? Não, tá? Às vezes tem pacientes que. E isso, sim, eu não julgo. A gente mesmo muito isso, né? Às vezes a gente tem desculpa. Às vezes a gente se queima ou se machuca, e a gente mesmo pensa, vou passar um negocinho aqui, daqui a pouco melhora, né? Às vezes os pacientes eles não têm também o hábito de procurar uma assistência médica imediata. Mas se não procurou no dia seguinte, você viu que não melhorou, né? Que tá piorando. Passou um dia, passou dois, passou três, não tá melhor, pelo contrário, tá igual ou tá pior, procure, tá? Então, se você, um mês depois, se a pessoa procurou um mês depois, graças a Deus, provavelmente não devia ser nada muito grave, né? Mas, às vezes, ela está ainda com uma cicatriz que está incomodando, né? Às vezes está escurecida, ou ainda está com muita coceira, né? Muito prurido. Sempre procure, né? Eu acho que o nosso corpo é um só, e ele vai ter que durar o tempo que a gente tiver aqui para viver, né? Então, você Claro. negligenciar algum cuidado, que você poder negligenciar algum cuidado, esse cuidado essa negligência causar alguma sequela, algum prejuízo para você, que você vai ter que lidar com isso por muitos anos, na dúvida, procura quem sabe, né? Mesmo que seja para a pessoa olhar e falar assim, ó, tranquilo, vai tratar em casa, só um creme, não precisa se preocupar. Mas sempre procure, né? O Google, ele não responde todas as perguntas, né? Na verdade,
desculpa, ele responde tudo, né? A gente só tem que saber fazer as perguntas certas. Mas a gente, entendeu? Então procure alguém que sabe. Sim. E, doutora, a senhora até citou agora, assim, de passar um creme, alguma coisa, e a gente já ouve, né, algumas histórias aí, inclusive, né, do passado, que os pais falavam, né, de passar, passa pasta de dente quando queima, passa babosa, passa não sei o quê. Então, assim, tem tantas coisas e tantas informações que vêm e que muitas delas acabam até prejudicando. Né? Então, por exemplo, o que a senhora acha, por exemplo, de estar passando pasta de dente em cima da queimadura? Que isso era uma coisa que os nossos pais já falavam, né? Que queimava, pegava uma pastinha de dente, passava. Isso é aconselhável, não é? Como que é isso? Ou de passar qualquer coisa? Como que funciona? Gente, não passem nada, no máximo passem água, tá bom? Só isso. Assim, se você queimou com água, com fogo, algum agente térmico, né, que causou calor e queimou, lógico que você tá com aquela área quente exposta, pode jogar água, não tem problema. Mas, por exemplo, que algumas queimaduras químicas, com alguns agentes químicos, você não pode nem jogar água, tá? Porque a água vai reagir com o produto que estava lá e pode piorar a sua queimadura. Tá? Então você tem que aplicar o produto certo. Então, nada, tá? Produto químico, não jogue absolutamente nada, procure um pronto-socorro, algum médico para te orientar. Queimou com algum outro produto, limpa bastante com água, não passe nada, tá? E eu vou explicar por quê. No geral, isso não vai melhorar a sua dor, tá? Vai piorar. E aí você vai ter uma área queimada com o produto que você passou, que é pasta de dente, como é que é? Clara de ovo, que eu já vi também, margarina, pó de café. E aí você vai ficar com uma área que estava queimada, mas estava limpa, agora está queimada e suja, tá? E a sujeira não vai ajudar na cicatriz. E aí você vai ter que ir no pronto-socorro, e aí eles vão ter que limpar, tá? E o negócio já estava dolorido, já estava machucado, agora vai ter que limpar um pouco mais, porque agora está sujo com risco de infecção. E nenhum remédio tira 100% dor. Então, o ideal é não passe nada, tá? Porque isso vai te prejudicar, não vai te trazer nenhum benefício. Mesmo com pomadas, né? Não são todas as pomadas que a gente usa nessa fase aguda. A gente usa, assim, basicamente, muito, a gente usa a pomada sulfadiazina de prata, que é uma pomada bem típica para queimadura, a gente usa, inclusive, no serviço que eu trabalho. Se não for essa, de pomada mesmo, não tem outras, são outros curativos, às vezes tem curativos com uma tecnologia maior, mas não são pomadas, são curativos. Então não passe nada. Legal. E a Uhum. E a água, ela hidrata a região queimada, ela ajuda nessa hidratação, deixar, por exemplo, a mão embaixo da água corrente. A dor, ela alivia, né? Porque está vindo algo geladinho ali, mas ela acaba melhorando com isso ou também é mito? É mito. Não hidrata nada. O que vai melhorar? Vamos supor que você queimou, enfim, pôs a mão no fogo e sua mão ainda está muito quente por conta do calor. Você pode pôr na água que isso vai diminuir a temperatura, vai diminuir a morte celular que estaria acontecendo se sua mão ainda estivesse pegando fogo, ok? Claro. Ou ainda se ela estivesse muito quente. Mas ela não vai hidratar, não vai melhorar, tá bom? Isso não é lógico, não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal, vai te dar até um alívio, vai melhorar. Mas assim, é água, às vezes a pessoa fala assim, põe gelo. Pior, tá? Existem queimaduras, aqui não é comum no Brasil, né? Porque a gente mora num país tropical, talvez em alguns lugares no sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas existem queimaduras por gelo, né? Sim. Isso, né? Que são as geladuras. Existem queimaduras com gelo que não são comuns aqui. Então, por exemplo, você queimou, você já está com uma sensibilidade diminuída, você vai lá e põe um gelo, um saquinho de gelo, você pode piorar, você pode fazer uma queimadura por gelo, tá? Entendi. Está uma sensibilidade diminuída, né? E olha que coisa interessante, né, que a senhora acabou de falar. Existe a queimadura pelo excesso do calor, né, do fogo, e existe a queimadura pelo excesso do frio, né? Então, não deixa de ser queimaduras, mas ambas são queimaduras diferentes. Assim, o procedimento é diferente, né? E como
proceder nesses casos também são totalmente diferentes, né, doutora? Uhum, sim, com certeza. Aqui realmente não é, felizmente não é tão comum aqui, né? Eu tenho uma colega que ela teve um caso de geladura, mas quando ela era médica no plantão, mas ela estava lá em Santa Catarina, né? Ah, Mas na verdade, o que é a queimadura, né? Que a gente associa, lógico, muito a queimadura ao fogo, né? Que é o que está queimando. A queimadura é uma lesão da pele, tudo bem? A pele ela tem camadas, né? Então, até que a gente classifica uma lesão de primeiro grau, queima só superficial, uma lesão de segundo grau, queima até parcialmente a derme, uma lesão de terceiro grau que queimou a pele inteira, às vezes chegou na gordura, já chegou no músculo. Agora, o mecanismo que vai fazer essa lesão acontecer, existem várias coisas que podem fazer com que você machuque essa pele. Fogo é um deles, né? Gelo é outro, frio, né? Gelo, produtos químicos, ácido sulfúrico, soda cáustica, dependendo da concentração, né? Então, tudo isso são fatores, né? São o que pode desencadear essa queimadura. Por isso que a gente precisa saber, dependendo do mecanismo de ação, toda vez que o paciente chega, a gente recebe os pacientes, né, via CRO, a gente tem uma ficha. E sempre está descrito exatamente a porcentagem, o tempo de queimadura, né? Faz quanto tempo que o paciente sofreu acidente e com que ele se queimou, né? Porque as queimaduras elas também sofriam. Vamos supor, o paciente chega, ele estava mexendo no churrasco e aí ele queimou o rosto, queimou. É uma explosão? Então a gente tem que pensar. Ele pode estar com a conjuntiva, com o olho vermelho, precisa pensar, chamar o oftalmo. Tá? Às vezes ele queimou o sofá da casa dele, inalou muita fumaça, às vezes queimou dentro do pulmão. Então a gente tem que chamar o cirurgião torácico, tem que fazer um exame de broncoscopia para ver como é que está lá dentro. E às vezes essas queimaduras demoram algumas horas para o paciente manifestar sintoma, né? E, enfim, porque não é várias visível, outras. né? Porque não Queimadura elétrica. é algo visível. Isso, exatamente, queimadura elétrica. Queimadura elétrica eu acho que é pior, né? Às vezes tem um paciente que tem, você fala assim, queimadura elétrica, entrou pelo um braço, saiu pelo outro, aí você vai ver, estava em cima de um poste de 7 metros, caiu, né? Então você já Tá. tem que acionar o ortopedista, você já tem que acionar o neurocirurgião, às vezes o cirurgião geral, porque é associado a essa queimadura elétrica e tem várias outras coisas que às vezes são prioritárias, são mais graves do que a própria queimadura. Sim. A gente está falando muito da queimadura, eu acho que até, né, por fogo, enfim, mas eu acredito, né, e posso também estar enganado, a senhora me corrige, que eu acho que o mais comum é a queimadura pelo excesso de sol mesmo, né? A pessoa que vai, não passa protetor, acaba se queimando, e quando não arde, legal, não, só está um pouquinho vermelho. Mas se isso for constante, ela pode ter um prejuízo futuro, né? Um câncer de pele, alguma coisa no sentido, se ela não tiver essa proteção adequada, correto? Sim, sim. A queimadura de sol, eu nunca vi uma queimadura de sol tão profunda ao ponto de virar uma queimadura de segundo grau, né? Geralmente é uma queimadura de primeiro grau mesmo. Mas a exposição ao sol, a gente sabe que existem os tipos de câncer de pele, né? O melanoma, o carcinoma, espino celular, que eles são relacionados à exposição solar. E pacientes que não usam protetor solar, ou que quando eram mais jovens tomavam muito sol, aos pontos de descamar a pele, eles têm um risco maior de desenvolver câncer de pele quando eles ficarem mais velhos. Tá. E, doutora, por que quando toma sol, né, e a gente descama, cria umas bolinhas de água, né, e essas bolinhas vão estourando e depois ela acaba descamando? Por que isso acontece? Certo. Ó, eu ia precisar de um desenho, mas vamos tentar imaginar. Então a gente tem a pele, certo? Vamos imaginar que ela é grossa, assim, ela tem essa espessura. Aqui em cima a gente tem a epiderme, tá? Que é a camada mais superficial. E aqui embaixo a gente tem a derme, tá? O que acontece? E assim, e tudo isso é composto com várias células, todas organizadas, com vasos sanguíneos, é um tecido vivo. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Quando a gente se expõe muito ao sol, nesse caso, o que acontece ao ponto de descamar e ao ponto da gente perder de sair essas bolhas, né? Significa que essa exposição solar que você teve foi tão grande que você acabou danificando essa pele. Uma camada pequena, mas essa pele morreu. Na hora que essa pele morre, ela é um tecido que já morreu, então ela não consegue mais ter aderência com o restante do tecido, então ela solta.
Entendi. E tá? essas Por isso, bolinhas que surgem? exatamente, é a pele que se soltou e dentro, na verdade, na hora que ela se solta, dentro, entre a pele que se soltou e a pele que tá boa, gera um tecido inflamatório que é preenchido com esse líquido, né? Não sei se você já viu uma queimadura de segundo grau mesmo de alguém que pôs a mão no fogo. A primeira coisa que você vê é queimadura de segundo grau tem bolha. Por que que tem bolha? Sim. Porque justamente essa pele morreu e na hora que ela morreu, ela se descolou, ela não tem mais aderência com o tecido vivo. E nessas bolhas tem líquidos, porque da onde que vem esses líquidos? Na hora que você mata essa pele, né, ela se descola, entre o tecido morto e o tecido saudável, tem um tecido inflamatório. E esse tecido inflamatório, ele exuda, né? Ele solta esse líquido que fica armazenado nessa pele. Na hora que você rompe a pele morta, o tecido perde, né? Olha, foi a melhor explicação que eu ouvi até hoje a respeito disso, viu, doutora? Olha, parabéns, viu? Acho que o pessoal aí também deve estar gostando, porque realmente foi o que eu falei, o intuito é levar essa informação mesmo, que muita gente nem sabe o porquê, né? Uhum. Então, parabéns aí pela explicação, foi super didática, né? E muito clara, eu acho que para todos nós. E, Uhum. doutora, tem alguma idade mínima ou assim uma criança, por exemplo, ela pode fazer uma cirurgia plástica ou tem uma certa idade para estar fazendo qualquer tipo de cirurgia plástica? Relacionada à queimadura, né? A queimadura. Tá. Então, na fase aguda, a indicação é a profundidade. Então, eu já atendi bebês, tá? Bebês de meses, crianças de 1 ano, 2 anos, que tiveram queimaduras severas, tá? Às vezes 30, 40, 50% do corpo e que precisa fazer cirurgia. Não tem. Mas não tem um risco? Tem. O risco da cirurgia existe para qualquer procedimento em qualquer idade. Mas o risco é maior se manter o paciente sem a cirurgia, com as queimaduras e com as feridas abertas. Então, e como é que as queimaduras de crianças geralmente acontecem, né? É aquilo que a gente acaba vendo mesmo, né? Queimadura do fogão, né? Da criança vai lá e puxa a panela de fogo do fogão com água quente em cima. Então, são queimaduras muito grandes. Queimaduras também do banho, né? Então, às vezes algumas mães elas vão fazer, eu até esqueci a palavra que elas usam, né? Elas vão temperar a água, elas pegam a banheira, colocam primeiro água quente e aí depois elas vão pondo água fria, né? Só que nesse período, às vezes, elas veem a temperatura na pele delas, às vezes está bom, a criança está perto, a criança põe a criança na água e a criança acaba se queimando, né? Queimadura é por escaldadura. Então, não tem umidade, tá? Para a gente fazer essas primeiras cirurgias, porque é uma questão de urgência, elas precisam ser feitas. Agora, as cirurgias para corrigir as sequelas, aí a gente vai esperar essa criança crescer e vai vendo as sequelas que vão aparecendo e priorizando aquelas que vão estar limitando o aprendizado dela. Vamos supor, enfim, tem uma criança que eu atendi faz pouco tempo, ela tinha uns 2 anos e meio, teve uma sequela de queimadura e a mãozinha dela estava fechada, tá? Não dava para eu esperar ela ficar grande, ter um entendimento, ficar madura, para ela ser submetida a essa cirurgia, porque isso limita o desenvolvimento dela, limita o aprendizado dela. Então, ela vai ter que fazer a cirurgia, tá? Talvez não consiga resolver em uma, talvez precise de vários procedimentos, mas vai ter. Uma outra coisa que a gente tem bastante, que eu atendo muitas vezes, principalmente o mecanismo, né? Como a criança, ela pega e a água cai em cima, né? Queima o couro cabeludo, como queima o rostinho, às vezes ela cresce sem cabelo. Porque queimou, né? Fica uma cicatriz. Então, essa cirurgia, para a gente fazer, ela precisa estar mais madura, né? Porque ela precisa colaborar. Porque às vezes a gente precisa colocar um expansor, né, para expandir, precisa ir toda semana, precisa tirar ponto, a criança tem que estar acordada, então eu preciso dela de uma maturidade para ela entender o tratamento e colaborar. Então eu preciso que ela cresça um pouco mais para isso. Mas aí a gente vai indo, né? Vamos caminhando conforme a demanda da criança, a demanda dos pais. Às vezes tem pais mesmo que falam assim, ó, esperar ela crescer, quando ela reclamar, a gente vem. Entendeu? E tá tudo bem. Né? E eu acredito que também vão ter cirurgias, principalmente a cirurgia plástica, que a criança, na verdade, a pessoa ela já tem que estar formada, né?
como essa, eu acho que do cabelinho que a senhora falou, então não adianta ela pequenininha já fazer uma cirurgia plástica, porque aquilo ali ainda está em desenvolvimento, né, doutora? Sim, mas assim, a gente consegue fazer com... Eu já consegui fazer com... Já tive um paciente com 7 anos, mas ele era Olha, bem maduro mesmo, assim, ele foi, eu quero fazer, mas assim, geralmente com uns 8, 9, 10, depende muito. tá. Depende muito. Mas dá pra fazer, porque chega uma hora que eles vão para a escola, né? E aí eles procuram, né? Eles querem fazer, não vai doer, vai incomodar, mas eu quero fazer. Então eles já chegam nessa maturidade para me ajudar e colaborar com o tratamento. Então aí a gente faz, às vezes, geralmente a gente faz menorzinho mesmo, mas tem que estar maior, né? Tem que não dá pra fazer com Entendi. 4 paninhos, eles não entendem. Claro, claro. E ainda tem a questão da formação, né? Da Uhum. formação do corpo físico, acho que ainda tem, não tem aquela, não é só a maturidade intelectual, né? Mas também tem uma questão da maturidade física. Sim, sim, mas eles têm a maturidade física, tanto é que a gente acompanha essas crianças, né? Que essas áreas de cicatrizes, elas não vão crescer, não vão se expandir como o restante da pele. Então, você ter a criança hoje com 5, 6 anos, sem nenhuma limitação, ao longo do crescimento dela, pode ser que ela apresente, né? Ah, Porque essa tá, não pode legal. ser tanto. Então, a gente acompanha e, se precisar, a gente faz a cirurgia. Ah, que bacana. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, pergunta, não sei, mas teve aqui um monte de elogio aqui para a senhora. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos lá. Ó, teve bastante gente. Doutor Juliano estava aqui com a gente. Ó, a Denise. Oi, doutora, boa noite. Muito grata pelo seu atendimento. Amém. Você é muito humana, profissional e competente. Ó, tá vendo? Parabéns. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Gente, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode estar mandando aqui. A Denise também ainda colocou quanta inteligente, informação de valor. Ó, ah, legal. Ah, inclusive acabou de entrar aqui uma que eu até comentei da senhora, que a cena para nós aí, doutora Luciene Tosi, que eu falei que eu ia fazer a live com a senhora. Ela falou, ah, eu conheço a doutora Thaís. Ela ficou super Adoro o feliz. nome dela. A Lu, beijo, Lu. A gente estudou junto. É, ela falou, inclusive estamos programando uma live agora também para falar ali uma questão do câncer de mama, enfim, Sim, ela né, é que eu acho que ótima. também vai ser bem bacana. A Mas, gente fez evento doutora, no Jundiaí. ela Sim. comentou, ela ficou super Aham, feliz, falou, ai, que legal, adoro a doutora Thaís. aham. Doutora, tem mais alguma coisa que a senhora queira estar colocando, assim, alguma coisa que realmente aí tem uma relevância e que por algum motivo a gente não citou e não comentou aqui? Acho que não, a gente falou bastante, né? A gente falou muito, mas assim, estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se puder esclarecer, orientar de alguma forma, pode mandar mensagem no que eu conseguir, eu respondo. Ah, legal. Bom, pessoal, bom, primeiro agradeço demais. Chegou aí um pouquinho já, ó, quase uma hora de live, passou É. rápido. Aham. Mas, doutora, eu gostaria de agradecer muito aí a senhora, né, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado mesmo, de coração. A senhora sabe que a senhora é uma parceiraça nossa aqui, a gente tem um carinho também muito grande aí pela senhora. E, pessoal, também, quem tiver dúvidas, pode estar mandando ou aqui pro nosso Instagram ou no Instagram da doutora também. Né? Quem está no nosso, siga aí a doutora, porque ela também coloca muitas informações legais no Insta dela. E qualquer dúvida também pode estar aqui nos acionando. Nós estamos agora com o programa, doutora, aqui nós estamos fazendo essa live quinzenal, né? Então, a cada 15 dias nós temos aí um profissional na área de saúde, Uhum. né? Principalmente para esclarecer essas dúvidas na questão da cirurgia plástica. A Uhum. nossa próxima seria na quarta-feira de cinzas,
Uhum. Então a gente achou que não ia ornar muito, ornar foi bom, né? Isso quer dizer, Sim, olha sim. só, né? Isso a gente já confessa a idade, né? Ornar. Né? Quando fala, não está ornando, É coisa de interior, né? Coisa de idade. é nada, os velhos falavam isso mesmo, a gente está ficando velho. Então, eu acho que assim, não ia cair bem aí na quarta-feira. Então, nós estamos reprogramando, né, essa data, ou vai ser semana que vem, ou depois do carnaval, mas aí a gente também vai estar anunciando aqui nas nossas redes sociais. E, doutora, mais uma vez, obrigado aí por ter Eu que cedido esse agradeço, tempo muito que eu obrigada sempre. mesmo. Esse Obrigada pela tempo. ajuda. Imagina, Não, você. não, a gente sabe que esse tempo aí é muito valioso e a Uhum. gente realmente agradece muito aí pela disposição de estar sempre aqui conosco. Uhum. Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigado, pessoal. E a gente vamos seguindo aí que nós vamos postando quando será a próxima live. Tá Não, bom? tá ótimo. Gente, Obrigada, Henrique. Obrigada por obrigado. você participou. Agradeço. Imagina, nós que agradecemos. A Denise aqui ainda está. Gosto da palavra Ah, ornar. Tá vendo? Gente, lá de Sumaré. Eu conheço ela. Que legal, legal, Denise. Obrigado, doutora. Um Tá? abraço e vamos, em breve a gente vai estar aí tirando mais dúvidas também. Tá certo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, beijo, tchau.